Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Oi, sumida, não é mesmo? Meu Deus, ela tava sumida, gente. Sim, eu sumi porque eu estava viajando, tirei férias, fui pro Japão, gente, fui dar uma passeada. Tava curtindo um pouco, então por isso eu não subi vídeos aqui no canal enquanto eu tava de férias, mas se vocês acham que eu fui pro Japão e eu não vou trazer conteúdo literário dessas férias pra vocês, vocês estão muito enganados. Fica ligado aqui no canal que eu preparei um conteúdo maravilhoso lá no Japão pra colocar aqui pra vocês. Então aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra você não perder, hein, gente, que eu prometo que eu vou trazer coisas muito boas pra vocês. Mas o livro de hoje, ai Brasil, o livro de hoje tem um sabor muito especial pra quem, assim como eu, é fã de Friends. Amigos, amores e aquela coisa terrível do Matthew Perry, nosso eterno Chandler Bing. Ai, meu Deus, gente! Como eu amo, como eu adoro Friends. Eu tava louca pra ler esse livro, foi um livro que eu devorei. E, gente, ele mexeu comigo, viu? Eu fiquei muito passada com as coisas que eu li nesse livro e eu ia fazer um vídeo sem spoiler, gente, porque eu queria contar aqui pra vocês sem dar muitos detalhes, mas não dá. Ia ficar um vídeo raso, ia ficar assim um vídeo meio sem sentido, sabe? Pra que eu ia fazer um vídeo se eu ia contar coisas sem detalhes pra vocês? Então, vai ter spoiler no vídeo. Se você não quiser tomar spoiler, faz o seguinte, volta quando você tiver acabado de ler o livro, beleza? Que eu tenho certeza que a gente vai falar de coisas aqui muito legais. Depois você volta pra conversar comigo mais sobre o livro. E aproveitando, caso você ainda não tenha lido, mas vai continuar aqui comigo no vídeo, quer comprar um livro desse pra você? Tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês não pagam nada mais por isso, mas vocês me ajudam muito aqui o canal quando vocês usam o meu link pra comprar qualquer coisa na Amazon. Bom, e por que eu fiquei tão passada com esse livro? É que assim, gente, para fãs de Friends, né, quem aí, assim como eu, costumava acompanhar bastante o Friends, não só a série, mas assim, a vida deles, porque a gente adorava uma revista de fofoca, saber o que estava acontecendo, eu era alucinada por eles, a gente sempre soube que o Matthew Perry tinha problemas com droga, com álcool, que ele já tinha ficado internado algumas vezes, mas eu acho que a gente não fazia ideia do tamanho do problema que ele enfrentava, do tamanho da batalha que ele enfrentava com os vícios, né, com as drogas e a bebida. Como eu falei, foi um livro que mexeu demais comigo, assim, eu fiquei realmente muito tocada com a história dele, com as coisas que eu li aqui. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Bestseller, um selo do grupo editorial Record, com tradução da Camila Simmer. E se você não acompanhava Friends na época, eu não sabia muito da vida deles, eu acho que dá pra ter ideia, assim, do choque que foi pra gente ter essas informações só com o prefácio da Lisa Kudrow. O prefácio do livro é da Lisa, nossa Phoebe Buffay amada, e ela fala uma coisa aqui no livro que acho que quem era fã se identifica bastante. Como anda o Matthew Perry? Desde que começaram a me fazer essa pergunta, em diferentes momentos, esse foi o principal questionamento que eu vi ao longo dos anos. Eu entendo porque tantas pessoas queriam essa resposta. Elas amam Matthew e desejam que ele esteja bem. Eu também quero. Mas a verdade era que eu não sabia muito bem como andava o Matthew. Como ele vai contar neste livro, essa informação era mantida em segredo. E demorou um tempo até que ele se sentisse confortável para nos contar parte do que estava enfrentando. Então, né, Brasil, se nem eles, que conviveram quase que diariamente com ele durante 10 anos, sabiam exatamente o que é que acontecia, imagina pra nós fãs. E, inclusive, eu vi uma entrevista da Jennifer Aniston, é uma entrevista faz um tempo já. Ela chorava muito falando dele, muito assim, porque ela não tinha ideia do que é que realmente acontecia. E tem até, assim, alguns momentos, algumas passagens de Friends que ele conta aqui, que ela foi perguntar coisas pra ele, ou que ela tava meio irritada com ele e tal, e talvez ela carregue um peso na consciência porque, de verdade, ela não sabia o que tava acontecendo com ele. E ele começa o livro da seguinte forma: Oi, meu nome é Matthew, embora talvez você me conheça por outro nome. Meus amigos me chamam de Matthew, e eu deveria estar morto. E ele conta pra gente, ele inicia o livro contando pra gente um dos piores momentos da vida dele. Ele estava internado, mais uma vez, em uma clínica de reabilitação, se eu não me engano isso era 2018, e por conta do uso constante de opioides, né, o abuso de uso de opioides, ele estava sem defecar, né, sem fazer cocô, há quase 10 dias. Porque os opioides, eles causam, né, eles travam o sistema gastrointestinal. E aí ele começou a sentir uma dor muito grande, que ele não conseguia sequer andar, ele não conseguia colocar os pés no chão. Só que a clínica que ele estava internado não queria liberá-lo para que ele fosse até um hospital ver o que estava acontecendo. Ele começou a meio que delirar por conta da dor, pediu ajuda pra Erin. A Erin é uma amiga e assistente dele, né, que ele, inclusive, ele conheceu a Erin enquanto ele estava numa outra clínica de reabilitação, ela trabalhava nessa clínica, eles ficaram muito amigos. Ele chamou a Erin pra trabalhar com ele, ela virou assistente pessoal dele e melhor amiga. A Erin foi lá, praticamente sequestrou o Matthew de dentro dessa clínica de reabilitação e levou ele correndo pro hospital. E quando ele entrou na sala desse hospital, pra fazer uns exames, pra saber o que estava acontecendo, o cólon dele explodiu.
Sim, gente, o cólon do Matthew Perry explodiu. Ele entrou em coma, a situação dele era muito delicada, os médicos avisaram a família e os amigos que ele tinha apenas 2% de chance de sobreviver. E até eles usaram uma máquina especial, ele conta aqui sobre a máquina, não vou falar, não entrar muito em detalhes, uma máquina especial que ajuda a manter a pessoa viva. Ela faz uma troca de alguma coisa lá, não lembro exatamente o que era, e naquela semana, as 4 pessoas que tiveram que utilizar essa máquina, né, que foram ligadas a uma máquina como essa, as 4 morreram. Só o Matthew Perry sobreviveu. Ele ficou 5 meses internado no hospital e depois que ele saiu, ele ainda ficou mais meses com a bolsa de colostomia, exatamente porque o cólon dele tinha explodido, então ele tinha que usar aquelas bolsas que as fezes vão se acumulando ali, tem que limpar e tudo mais. E ele dizia que usar aquela bolsa pra ele era algo humilhante e não foi só essa vez que ele usou, depois aconteceram outros episódios que ele precisou novamente entrar em cirurgia e utilizar a bolsa de colostomia e que aquilo, além dessa humilhação toda, durante a noite ela vazava, então ele acordava várias noites completamente sujo das próprias fezes por conta da bolsa de colostomia. Então, para alguém que já não tá bem, acordar ainda com essa sensação de humilhação só tornava as coisas ainda piores. E desde que ele tinha acordado no hospital, durante vários meses e anos, e praticamente até hoje, tem uma pergunta que não sai da cabeça dele. Por que é que ele sobreviveu? Né? Como eu falei, das 4 pessoas que foram ligadas a máquinas, ele foi o único que foi poupado. Por quê? Essa pergunta não sai da cabeça dele. E assim ele inicia contando pra gente sobre a vida dele, desde quando ele era pequeno até os dias atuais. E ele faz isso, gente, ele vai e volta no tempo. Ele não usa exatamente uma ordem cronológica perfeita. Eu vi algumas pessoas reclamando, falando que se perderam na leitura do livro. Eu não acho que é pra tanto, mas enfim, ele vai e volta ali no tempo de uma forma bem... Se você estiver atento, tá tudo certo. Então ele começa contando, por exemplo, como os pais dele se conheceram. O John Bennett Perry, que era cantor, músico, e a mãe dele, Susanna Marie Langford. Ele fala que os pais se conheceram, se apaixonaram, eles eram extremamente lindos, se casaram ainda muito jovem e aos 21 anos ela teve o Matthew. Porém, eles se separaram poucos meses depois e o pai se mudou para os Estados Unidos para tentar a carreira de ator, enquanto a mãe ficou morando no Canadá. E apesar do pai ser presente, vamos dizer assim, na vida dele, né, ele sempre teve contato com o pai, falava com o pai toda semana e tal, ficou um vazio, né? E o pai morava em outro país, não é nem que o pai morava em outra casa, o pai realmente morava muito longe. E aí ele conta que tem um episódio que marcou absolutamente a vida dele, quando ele tinha 5 anos, e ele foi colocado num voo sozinho pra ir de Montreal até Los Angeles, onde o pai morava. Lembrando, né, gente, que era a década de 70, então essas coisas... Hoje eu acho um absurdo você colocar uma criança sozinha no voo internacional. Naquela época, devia ser a coisa mais normal do mundo. E ele fala dessa sensação que ele sentiu durante o voo, dessa sensação de abandono, de se sentir uma criança abandonada dentro de um avião, fazendo um voo internacional. E ele diz que aquela sensação de abandono, de vazio, que tomou conta dele durante aquele voo, nunca mais o abandonou. A mãe dele trabalhava muito, né, se virava bastante para conseguir criar o filho sozinha no Canadá, e ela durante muitos anos foi relações públicas do primeiro-ministro do Canadá, então ela era uma pessoa também ali que era bem conhecida da mídia, o pai era ator, né, o pai fazia um comercial até de uma espuma de barbear, uma loção pós-barba, aliás, bem famosa nos Estados Unidos, que é a Old Spice. O pai dele foi garoto propaganda da Old Spice durante anos, então ele sempre viu os pais recebendo uma certa atenção da mídia. E a mãe trabalhava muito, às vezes ficava bastante tempo fora, ele ficava com os avós, e numa tentativa, né, pra chamar a atenção da mãe pra si, ele descobriu que quando ele era muito engraçado, a mãe dava mais atenção pra ele. Então foi aí que ele foi descobrindo essa veia cômica dele. Mas ele fala hoje, né, que óbvio, a ficha demorou muitos anos pra cair, mas que hoje ele entende completamente a mãe que tava ali fazendo sozinha o trabalho que deveria ser feito por 2 pessoas, não é mesmo? Então, ele não a culpa, tá, gente? Isso é muito importante, ele fala isso bastante no livro. Ele não culpa nem a mãe, nem o pai pela doença dele. Ele demorou anos pra entender que o melhor realmente que aconteceu eram os pais terem se separado, por mais que isso, na infância e na adolescência dele, tenha sido caótico, ainda mais no momento que a mãe e o pai formaram novas famílias, né? Então, toda aquela solidão, todo aquele vazio, aquele abismo que ele sentia dentro dele ficou muito maior, mas ele entende que era uma questão dele, é uma doença dele e que os pais não tinham nada a ver com isso, muito pelo contrário, fizeram sempre o melhor que podiam por ele. E inclusive, ele dá 2 informações bem importantes pra gente que podem aí levar a uma pista de como surgiu essa doença, como surgiu todos esses problemas dele. A primeira é que ele tinha alcoólatras na família pela parte do pai. O bisavô dele era alcoólatra
Por conta disso, o avô dele era completamente abstêmio, mas ele conta que o pai dele bebia bastante também, mas o pai nunca chegou a ser alcoólatra. E quando começou a entender que talvez estava passando um pouquinho dos limites, o pai dele simplesmente parou de beber muito fácil, né? Então realmente não era um alcoólatra. E ele fala sobre um medicamento que ele usou quando ele era um bebê mesmo, de 2 meses, e que hoje os médicos dizem que talvez esse medicamento tenha aberto uma porta aí não legal no cérebro dele. Cheguei gritando e não parei de gritar por semanas. Eu tinha muita cólica, meu estômago foi um problema desde o começo. Meus pais estavam enlouquecendo com o tanto que eu chorava. Preocupados, eles me levaram ao médico. Era 1969, uma época pré-histórica se comparada a hoje. Dito isso, não sei qual é o nível de avanço que uma sociedade precisa ter para entender que dar fenobarbital para um bebê que acabou de começar seu 2º mês respirando o ar de Deus é, na melhor das hipóteses, uma abordagem interessante da medicina pediátrica. Quero explicar bem uma coisa, eu não, e ele coloca em caixa alta, tá? Eu não culpo meus pais por isso. Seu filho não para de chorar, é nítido que há alguma coisa errada, o médico prescreve um remédio, ele não é o único que recomenda o tratamento, você dá o remédio pra criança, ela para de chorar. Eram outros tempos. Eu era um barulhento e carente, isso foi resolvido com um comprimido. Parece que acabei de descrever a meus 20 anos. Segundo me contaram, tomei fenobarbital durante meu 2º mês de vida, entre as idades de 30 e 60 dias. É uma fase importante do desenvolvimento infantil, especialmente quando se trata de sono. 50 anos depois, ainda não durmo bem. O barbitúrico entrava e eu desmaiava. Pelo visto, eu chorava, o remédio fazia efeito e eu apagava. Há fotos minhas dessa época em que dá pra perceber que eu estava doidão pra me balançando feito um viciado com 7 semanas, o que é estranhamente apropriado para um garoto que nasceu no dia seguinte ao fim de Woodstock, imagino. E ainda criança, ele começou a jogar tênis e ele se destacou no esporte, tanto que quando ele era adolescente, ele era atleta federado do Canadá. E com 10 anos, enquanto ele morava em Ottawa, no Canadá, ele participou da sua primeira peça. Foi na escola e ele fez um personagem cômico. E ali ele entendeu a potência que ele tinha pra fazer as pessoas rirem. E quando as pessoas riram, né, enquanto ele tava em cena e ele entendeu que ele conseguia fazer as pessoas rirem, era como se uma parte da vida dele fizesse sentido. E como a gente sabe que a história do Matthew é triste, ele conta a primeira vez que ele bebeu, né, que ele efetivamente bebeu com amigos, que foi quando ele tinha 14 anos, ele tava com 2 amigos no quintal da casa de um deles, e os 3 beberam sozinhos, um engradado de cerveja e uma garrafa de vinho. Em 15 minutos, o álcool todo havia acabado. Os Murray vomitavam ao meu redor enquanto eu permanecia deitado na grama. Algo aconteceu comigo. Aquela coisa que me torna física e mentalmente diferente de outras pessoas. Deitado na grama e na lama, olhando para a lua, cercado pelo vômito fresco dos Murray, percebi que pela primeira vez na vida, nada me incomodava. O mundo fazia sentido, ele não estava mais fora de prumo e descontrolado. De repente, eu me tornei completo, fiquei em paz. Nunca tinha me sentido tão feliz quanto naquele momento. Essa é a resposta, pensei. Era isso que estava faltando. Deve ser assim que as pessoas normais se sentem o tempo todo. Eu não tenho problemas, tudo foi embora, não preciso de atenção, estou sendo cuidado, estou bem. Eu tinha alcançado o êxtase. Naquelas 3 horas não havia problema algum na minha vida. Eu não estava abandonado, não brigava com a minha mãe, não ia mal na escola, não me perguntava qual era o sentido da vida, nem questionava meu lugar no mundo. Tudo isso desapareceu. E aí ele aproveita para contar pra gente que aos 15 anos ele já bebia consideravelmente, aos 18 ele já bebia todos os dias e foi aos 21 anos, durante a noite, na casa de uma namorada, que ele percebeu que ele já não conseguia mais ficar sem a bebida. Eles estavam ali na casa dela, conversando e tal, tava tudo bem, e ele desesperado porque ele sabia que não tinha bebida alcoólica na casa dela. Meu pai era o melhor exemplo de um beberrão funcional. Eu via meu pai tomando 6 drinks de vodka com tônica e tendo uma vida perfeitamente funcional. Então achava que isso era possível, achava que seria capaz de fazer a mesma coisa. Mas havia algo à espreita nas minhas sombras e nos meus genes, como uma fera escondida em um lugar escuro, algo que eu tinha e meu pai não. Levaria uma década para descobrirmos o que era. Alcoolismo, dependência química. Pode usar o nome que quiser, mas eu prefiro usar aquela coisa terrível. E aos 15 anos, ele resolveu se mudar para casa do pai em Los Angeles. Ele pensava em investir na carreira de tenista, né, agora nos Estados Unidos, que é realmente um país aí que o esporte se destaca mais. Porém, quando ele chegou lá, ele viu que o nível dos atletas estadunidenses era muito melhor que o dele e ele acabou desistindo e resolveu então investir na carreira de ator. Ele desde os 10 anos continuou fazendo peças nas escolas, ele gostava disso e teve o apoio do pai. Atuar era uma coisa natural para mim. Por que eu não iria querer fingir ser outra pessoa?
E aí ele começa a seguir na carreira de ator, pega algumas pontas, alguns comerciais, participações em séries e tudo mais, e ele vai contar pra gente, tá? Os trabalhos que ele fez antes de Friends, os trabalhos que ele fez depois de Friends, durante Friends, ele vai contar bastante sobre a vida dele de ator aqui, como que a carreira dele fluiu. Até que ele consegue um papel num filme chamado Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon, que o protagonista era ninguém mais, ninguém menos que River Phoenix. River Phoenix is Jimmy Reardon. Excuse me. E aí ele conta, né, como ele, apesar do papel dele ser pequeno, como foi importante pra ele ir gravar com River Phoenix, como eles ficaram amigos, próximos, e principalmente como a morte do River Phoenix foi completamente dolorosa pra ele, por um caminho que ele já estava seguindo também. E foi inclusive falando sobre a morte do River Phoenix no livro que ele escreveu uma frase completamente infeliz sobre o Keanu Reeves, que ele já falou que ele já se desculpou e ele falou que as próximas edições dos livros não vão mais ter essa frase. Ele foi fazer uma piada e deu errado, né, gente? Porque foi infeliz. Falou merda, né, Matthew? Ele escreveu o seguinte: por que será que pensadores criativos como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves continua entre nós? Não, gente, sério. Mas isso aqui, pra além dele ser babaca quando ele fala isso aqui, cadê os editores dos livros, gente? Cadê os editores do livro pra falar: Matthew Perry, não escreva isso, amor. Isso não é bom, isso vai dar merda. Bom, ele falou que vai tirar, né? É a frase babaca, já reconheceu que foi um babaca, seguimos. E conforme ele foi trabalhando, entendendo esse lugar, né, que ele poderia chegar, ele começou a ficar completamente obcecado pela fama. Matthew Perry queria ser famoso. Era tudo que ele mais almejava na vida. Porque ele achava que a fama iria mudar tudo, né? Ele achava que a fama ia fazer ele ser querido, ser amado, e que ele iria conseguir preencher esse imenso vazio que ele sentia dentro dele, né? Essa solidão imensa que ele sentia. Ele tinha um grupo de 3 amigos, então eles eram 4 melhores amigos, que eles saíam todas as noites pra beber. Eram eles Hank Azaria, David Pressman e Craig Bierko. Todos atores e com a mesma obsessão: serem famosos. Até que em 1994, aos 24 anos, ele foi escalado para fazer uma série chamada LAX 2194, uma comédia sci-fi sobre carregadores de malas no aeroporto de Los Angeles, que se passa 200 anos no futuro e que os viajantes eram alienígenas. Enjoy Los Angeles. By the way, Griffith Park has the best picnic areas. Thank you. You are most insignificant. E como ele já estava comprometido com essa série, já tinha feito, né, testes de figurino, gravado até piloto e tudo mais, ele não poderia se comprometer com nenhuma outra série. Mas aí começou a rodar pela boca dos atores o roteiro de uma nova série que iria estrear e que era, assim, a febre da temporada. Os testes estavam acontecendo, os atores estavam alucinados, porque quem lia o roteiro daquela série falava: isso aqui vai ser um babado, vai ser um sucesso, eu quero fazer teste para essa série, que se chamava até então Friends Like Us. E como todos os atores que estavam em Hollywood naquele momento, Matthew Perry quis fazer o teste para Friends Like Us também. Ele ligou para os agentes dele, mas os agentes falaram: não, você não pode fazer, sequer pensar em fazer o teste de Friends Like Us, porque você já está comprometido com a outra série, você não pode, né? Então, esquece essa história. E tinha um personagem específico de Friends Like Us que o Matthew leu no roteiro e ele falou: cara, eu preciso fazer o teste pra esse personagem. E ele fala logo assim: não porque eu achei que eu poderia interpretá-lo, é porque era eu. Eu era exatamente aquele personagem. Um tal de Chandler. E de fato, esse personagem realmente era tão parecido com o Matthew Perry que vários amigos dele que foram fazer o teste pro Chandler pediam ajuda dele pra estudar o texto, pra ele dar dicas de piadas, como falar, porque falavam: cara, você é esse personagem. E, inclusive, os amigos dele também fizeram testes pra Friends, né? O Hank Azaria fez o teste pra fazer o papel do Joey 2 vezes e não foi aprovado. Anos depois, ele voltou pra fazer um dos namorados da Phoebe. You know what? This is just really expensive. Okay, and I'll tell you, this was a gift. So now you're just kind of tidy. Okay, what the hell? E o outro amigo deles, o Craig Bierko, teve um dia ligou pra eles falando que precisava encontrar porque ele tinha recebido 2 propostas pra trabalhar em 2 séries e ele não sabia qual escolher. Ele estava aprovado nas 2 séries, uma se chamava Best Friend e em Friends Like Us
para o papel do Chandler. Craig Bierko estava aprovado para fazer o papel do Chandler, mas ele estava na dúvida, ele não sabia qual papel escolher. E o Matthew Perry falou que na hora o coração dele sangrou, porque era o papel que ele queria, mas que eles foram muito sinceros e falaram: querido, pelo amor de Deus, pegue o papel do Chandler em Friends Like Us, porque essa série vai ser um estouro, vai ser incrível, você não vai se arrepender. E aí, eles foram com ele até uma cabine telefônica, né, gente, 1994, e eles concordaram, ele ia ficar com o papel do Chandler, e na hora que ele foi dar a resposta, o cara mudou de ideia e falou que ia ficar com o papel na série Best Friends. Isso significava o quê? Que o papel do Chandler continuava vago. E eles continuaram na busca e tal, até que parece que os agentes do Matthew Perry se convenceram e marcaram um teste pra eles. E a gente não precisa nem falar, não é mesmo? Tínhamos o último ator de Friends escalado, Matthew Perry, para viver Chandler Bing. E tem uma passagem do livro que eu gosto muito, apesar de que eu reconheço que ela é extremamente problemática. Mas ele conta que 3 semanas antes dele fazer o teste de Friends e ser aprovado, ele estava vendo uma matéria sobre o Charlie Sheen. Obviamente o Charlie Sheen tinha se metido em mais uma das suas confusões. E ele falava assim, ele pensava na época, ele falava: gente, pro cara tá tudo certo, o cara é super famoso. Nada na vida do cara é um problema. O cara tem fama, tem dinheiro, trabalha numa série super famosa. Pra ele tá tudo certo. E ele conta que nesse momento ele se ajoelhou e disse o seguinte: Deus, pode fazer o que quiser comigo, mas me torne famoso, por favor. 3 semanas depois, fui escalado para Friends. E Deus, com certeza, cumpriu sua parte do acordo. Mas o Todo-Poderoso, sendo o Todo-Poderoso, também não se esqueceu da primeira parte da minha oração. Agora, tantos anos depois, tenho certeza de que fiquei famoso para não desperdiçar minha vida inteira tentando ficar famoso. Você precisa ficar famoso para saber que essa não é a resposta. E ninguém que não seja famoso acredita nisso de verdade. Confesso que eu não acredito. Deus, me faça famosa pra eu poder vir aqui falar, é verdade, ele tinha razão. E aí, gente, esse livro que eu achei tão legal, olha, mas as partes que ele fala de Friends realmente foram as minhas favoritas. São as partes que dá aquele quentinho no coração, sabe? Ai, gente, porque eu amo, ai, como eu amo, é muito maravilhoso. E sendo atriz, cara, é o emprego dos sonhos, e com o que ele fala aqui, realmente era o emprego dos sonhos. E é aquela coisa de destino, né? Quando tem que ser, eram pra ser aquelas 6 pessoas e ponto. Era tudo tão especial que parecia que tínhamos estado juntos em uma vida passada ou coisa assim. Ou em uma vida futura, mas com certeza não nesta. Aquele foi um dia sério, mas um dia digno de sonhos. Nos últimos anos, comecei a entender a importância de Friends para as pessoas. E desde o começo, sabíamos que a série seria muito, muito especial. Fui o último ator a ser escalado da temporada de pilotos de 94. A segunda-feira seguinte, após a sexta em que me contrataram, foi o primeiro dia da minha nova vida. Aquilo seria um sucesso, e acho que todos nós sentíamos isso, porque chegamos pontualmente ao estúdio. Bom, Matt LeBlanc foi o primeiro, como em todos os outros dias. Aniston foi a última, como em todos os outros dias. Os carros foram se tornando mais caros, mas a ordem nunca mudou. E por falar em Jennifer Aniston, eles já se conheciam antes de Friends. Uns 3 anos antes da série estrear, ele já conhecia a Jennifer Aniston e ele ficou assim, completamente apaixonado por ela. Tem todas umas investidas lá, tomou uns tocos, então ele fala que no começo ele se sentia assim até um pouco constrangido por estar perto da Jennifer Aniston, pelo fora que ele tinha tomado e também porque ele não conseguia não olhar pra ela, porque, enfim, ela era realmente muito maravilhosa. E ele ficou com esse crush na Jennifer Aniston durante muitos anos e quem não teria, não é, Brasil? Jimmy, que era o diretor da série, levou nós 6 para o cenário do apartamento de Mônica e pediu que conversássemos. E foi isso que fizemos. Conversamos e fizemos piadas sobre relacionamentos, nossa carreira, nossos amores, nossas perdas. E começamos a criar a conexão que Jimmy sabia ser fundamental. Fomos almoçar juntos, lá fora, em um lindo dia de primavera. Enquanto comíamos, Courtney, a única com uma carreira estável na época, disse: "Não temos estrelas aqui. Essa é uma série coletiva. Todos nós precisamos interpretar amigos." Ela sugeriu simplesmente: "Vamos tentar nos conhecer melhor." Seguimos a sugestão dela. Desde aquela primeira manhã, nos tornamos inseparáveis. Fazíamos todas as refeições juntos, jogávamos pôquer. No começo, eu era o piadista em tempo integral, fazendo gracinhas como se fosse uma máquina de comédia sempre que aparecia a oportunidade, provavelmente enchendo o saco de todo mundo, tentando conquistar os outros ao mostrar como eu era engraçado. Afinal, por qual outro motivo alguém gostaria de mim? Eu levaria 15 anos para entender que não precisava ser uma metralhadora de piadas. E antes da estreia, o Jimmy, o diretor, levou os 6 para Las Vegas de jatinho, deu $100 para cada um e falou:
divirtam-se. Porque ele disse que aquela seria a última oportunidade deles se divertirem e fazerem coisas em público como anônimos. Porque ia ser um sucesso, eles iam estourar e eles nunca mais iam poder fazer nada em público que não tivesse gente ali olhando, fotografando, vendendo notícia, enfim. E nós obedecemos. Nós, 6 novos amigos, tomamos um porre, fizemos apostas e vagamos pelos cassinos. 6 jovens que ninguém conhecia, em uma viagem de fim de semana, ignorados por todos, sem que ninguém pedisse autógrafos ou fotos, sem que nenhum de nós fosse perseguido por paparazzi, absurdamente distantes de tudo que estava prestes a acontecer, quando cada segundo das nossas vidas seria registrado pela eternidade para o público. E bom, gente, não precisa nem falar, né? O resto é história. I don't want to be single, okay? I just want to be married again. And I just want $1 million. Friends realmente explodiu, foi um grande sucesso, é um grande sucesso até hoje. Durante os 10 anos que esteve no ar, foi a série mais assistida não só nos Estados Unidos, mas também em diversos lugares ao redor do mundo. E eles ficaram muito famosos e muito ricos. Sim, esses 6 ganharam muito dinheiro. Eles chegaram a ganhar mais de $1 milhão por episódio. Então, se a gente pensar ali que tinham, 25 episódios, mais ou menos, eles ganhavam aí mais ou menos uns $25 milhões por ano só com Friends. Vou deixar isso aqui bem... Meu Deus do céu! E ele conta que o clima dos bastidores era muito legal, era muito criativo, era muito divertido. Eles tinham total liberdade pra mexer no texto, pra colocar piadas. Ele diz que ele escreveu muitas piadas pra Friends, não só pro Chandler, mas pra outros personagens também. Então ele diz que o ambiente era muito legal, muito criativo, uma vibe muito boa. Gente, o trabalho dos sonhos. Bom, e além das várias semelhanças que já existiam entre ele e o Chandler, né? Como, por exemplo, uma frase icônica do Chandler que é: "Oi, eu sou o Chandler e eu faço piadas quando eu me sinto desconfortável." I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. Que é tipo um resumo do Matthew Perry, ele é isso. Aquele jeito Chandler Bing de falar. Could you want her more? Could she be more out of my league? Could we be more white trash? Could I be more sorry? Ele falou que na verdade era uma brincadeira da forma como ele e os amigos falavam no Canadá. Ele e os irmãos Murray, como eles falavam no Canadá na época que eles eram adolescentes. Então ele pegou esse jeito de falar e colocou no Chandler e virou uma marca. Quando li o roteiro pela primeira vez, soube que era um texto diferente por ser tão inteligente e centrado nos personagens. Mas no começo, Matt LeBlanc ficou preocupado, porque por ser o cara maneiro, machão e pegador do roteiro, Rachel, Monica e Phoebe não seriam amigas dele, não gostariam tanto assim dele, e isso tornaria seu personagem menos verossímil. O fato de Matt ser muito bonito não ajudava. Ele tinha a beleza de um protagonista, chegando ao ponto de eu sentir um pouco de inveja quando o vi pela primeira vez. Mas ele era tão legal e engraçado que qualquer inveja logo desapareceu. Mesmo assim, ele não conseguia achar o caminho certo para seu personagem. Joey era o único que não tinha uma definição completa. Ele era descrito como um ator descolado, com ar de Al Pacino e desempregado, então era assim que Matt o interpretava, só que não estava dando certo. Foi então que o personagem deixou de ser um mulherengo e se tornou um bebê fofo, inútil e burro. Ele enfatiza isso com a piada recorrente de pedir para as pessoas repetirem as coisas e de não entender o que é dito. Sua posição na série como o irmão mais velho e idiota de Rachel, Monica e Phoebe estava evidente agora. Todo mundo havia encontrado seu lugar. De vez em quando, mais na primeira temporada, Matt ia até meu camarim para me perguntar como deveria dizer suas falas. Eu aconselhava, ele descia e acertava a cena em cheio. Mas ele recebe o prêmio de ator que mais evoluiu, porque quando chegamos à 10ª temporada, era eu quem ia ao camarim dele pedir conselhos sobre como dizer alguma de minhas falas. E ele, que sempre soube que essa série seria um sucesso e que com ela ele ia alcançar aquilo que ele tanto almejava, que era a fama, pensava que a partir de agora seus problemas estavam resolvidos, as pessoas iam gostar dele, ele ia ser amado, ele não ia se sentir um inútil, não ia achar que não tinha propósito no mundo, aquele vazio, aquela solidão, mas a gente não precisa nem falar que ele estava completamente enganado, né, Brasil? Ele continua a beber todos os dias, a solidão, o vazio, a falta de propósito continuava ali com ele, e é muito importante falar, gente, que ele diz aqui que ele nunca foi um cara de festas. Não é que ele enchia a cara nas festas, que ele tava sempre nas baladas, bebendo, cheirando, tal, não sei o quê. Não, ele era um cara que ele bebia muito sozinho. Quando ele sentava à noite na frente da TV e batia aquela dor, aquela solidão que ele ficava pensando na vida dele, eram ali os seus piores momentos. Ele dizia que beber o ajudava a não se sentir solitário quando ele estava sozinho, ao mesmo tempo que ele ficava mais confortável quando ele estava rodeado por pessoas. Não sinto medo algum de falar na frente de 20 mil pessoas, mas basta uma noite sentado no sofá, vendo TV, pra ficar apavorado. Tenho medo da minha própria mente, medo dos meus pensamentos, medo da minha cabeça me incentivar a recorrer às drogas como já fez tantas vezes. A minha mente quer me matar, e eu sei disso. Sou constantemente
constantemente tomado por uma solidão sorrateira, uma ânsia, e permaneço apegado à ideia de que algo exterior vai ser capaz de me consertar. Mas eu tinha todas as coisas exteriores possíveis. Eu tinha tudo, mas isso tudo era uma ilusão. Nada resolveria aquilo. Eu levaria anos para chegar perto de encontrar uma solução. Por favor, não me leve a mal. Todas essas conquistas eram maravilhosas e vou ser eternamente grato por elas. Sou um dos homens mais sortudos do planeta. E assim ele foi seguindo um sucesso estrondoso em Friends e também começaram a aparecer outros trabalhos, até que um dia ele foi fazer um filme com a Selma Hayek, o E Agora, Meu Amor, e ele sofreu um acidente de jet ski no intervalo das gravações. Aquele negócio, né? A equipe falou, Matthew, não vai andar de jet ski, amor. Tu tem as cenas pra gravar. Mas ele foi lá, andou de jet ski, sofreu um acidente e ficou muito mal, né? Começou a sentir muitas dores, pescoço, costas e tal. Não sei o que, eles chamaram um médico. E um médico deu um comprimido pra ele para que as dores passassem. Um comprimido muito forte. Ele deu um Vicodin pro Matthew Perry tomar, que é um analgésico à base de opioide. E ele diz que talvez se ele nunca tivesse tomado esse remédio, a vida dele, ao longo das 3 próximas décadas, seria completamente diferente. Por quê? Porque ele teve a sensação como se tivesse mel correndo pelas veias dele. Ele sentiu um estalo dentro dele de algo que ele passou a vida inteira procurando. Nada doía, a vida dele fazia completo sentido, ele se sentia super próximo a Deus. E no dia seguinte, já tinham 44 comprimidos de Vicodin na casa dele. 1 ano e meio depois, ele tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia. Sim, gente, 55 comprimidos de Vicodin por dia. E o vício e o desespero dele para conseguir esses remédios era tão grande que olha o que ele fazia. A primeira coisa que eu costumava fazer quando visitava casas, um hobby meu, era vasculhar os armários de remédio dos donos para ver se eles tinham algum medicamento que eu pudesse afanar. Mas não dá para ser totalmente babaca nessas horas, você precisa pegar a quantidade certa. Se o frasco for novo, é melhor só pegar 2. Se pegar muitos, vão descobrir. Em certo momento, na fase dos 55 por dia, eu acordava e precisava dar um jeito de consegui-los. Era esse o meu trabalho em tempo integral. Minha vida inteira era matemática. Eu precisava de 8 para voltar para casa, então ficaria lá por 3 horas. Aí precisaria de mais 4, então eu tinha aquele jantar. Precisava de mais 7 para isso. E isso era apenas para permanecer estável, para não passar mal, para fugir do inevitável, a desintoxicação. Imagina os proprietários dessas casas voltando depois das visitas e abrindo os armários de remédio. Será possível que o Chandler... Não, o Chandler não. Não acredito que o Chandler Bing faria uma coisa dessas. E ele diz que de várias maneiras Friends salvou a vida dele, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande com aquele trabalho. Então ele levava muito a sério. Obviamente ele chegou a gravar de ressaca, né, porque ele bebia todas as noites. E eu tô falando que ele bebia, eu tô falando de galões de vodka, tá, gente? Eu não tô falando nem de uma garrafa de vodka. Ele bebia galões de vodka durante a noite. Então, ele chegava de ressaca, às vezes, pra gravar, mas ele nunca foi gravar drogado, nunca foi gravar doidão, ou com os remédios batendo. E que ele estava no estúdio sempre pontualmente no horário que precisava estar e que ele sempre sabia as falas. Houve dias em que eu aparecia no set com ressacas horrorosas e Jenny e Courtney, sendo devotas de treinos de cardio como a cura para tudo, pediram uma bicicleta ergométrica para os bastidores. Entre ensaios e tomadas, eu ia para lá e pedalava naquele negócio como se o fogo do inferno estivesse me perseguindo. Qualquer coisa que fizesse meu cérebro voltar ao normal. Eu era o pinguim machucado, mas estava determinado a não decepcionar aquelas pessoas maravilhosas nem prejudicar a série. Mesmo assim, o vício me arrasava. Uma vez, em uma cena no Central Park, em que estou de terno, caí no sono bem ali no sofá e um desastre foi evitado quando Matt LeBlanc me deu um cutucão pouco antes da minha fala. Ninguém percebeu, mas foi por pouco. Mas eu sempre aparecia para trabalhar, sempre sabia as minhas falas. E então, aos 30 anos, eu tive pancreatite. E ele diz que ao longo dos 10 anos da série, o peso dele variou entre 58 e 102 quilos, exatamente pelo abuso de bebidas, drogas e remédios. Dá para acompanhar a trajetória da minha dependência química pelo meu peso entre as temporadas. Quando estou mais pesado, era álcool. Quando estou magro, eram remédios. Quando estou com cavanhaque, eram muitos remédios. E uma parte muito triste que ele conta, que dá... Você fica imaginando que deve ser, assim, algo que... ele deve pensar sempre, e deve doer muito nele, que ele estava morando em uma reabilitação quando o Chandler e a Mônica casaram em 17 de maio de 2001. Então ele era levado todos os dias para o set com o pessoal da reabilitação e trazido de volta. You are the person I was meant to spend the rest of my life with. You want to know if I'm sure? You may now kiss the bride. E, gente, era o ápice, né, do personagem dele. Pô, Chandler e Mônica casando. E
o ponto super alto da felicidade do personagem dele, enquanto ele vivia um imenso pesadelo. Casei com Mônica e fui levado de volta para o centro de reabilitação. No auge do meu melhor momento em Friends, no melhor momento da minha carreira, na fase icônica de uma série icônica, em uma picape pilotada por uma pessoa que me manteria sóbrio. E ele conta que a 9ª temporada foi a única temporada de Friends que ele gravou inteiramente sóbrio. E, coincidentemente, foi a única temporada que ele recebeu uma indicação ao Emmy. Ele fala aqui, gente, algo que é, assim, um mantra da boa atuação. Qualquer ator, qualquer atriz já ouviu falar disso aqui que Matthew Perry fala. Se você tá começando aí e nunca ouviu falar disso, já vou te contar. Isso diz muita coisa. O que eu fiz de diferente naquele ano, eu ouvi. Não fiquei parado esperando a minha vez de falar. Às vezes, na atuação, escutar é mais poderoso do que falar. Também tento aplicar essa regra à minha vida. Saiba mais, fale menos. É meu novo mantra. E obviamente que ele vai também contar pra gente como foi o final desse grande sonho, né? Por que eles decidiram parar, quando foi que eles decidiram parar. E ele fala que ele pediu pra Marta Kauffman, que era uma das roteiristas de Friends, pra que ele pudesse dar a última fala. Ele falou, ninguém vai se importar, mas pra mim vai ser uma coisa importante. Deixa eu fechar, me deixa dar a última fala de Friends. E foi o que aconteceu. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Friends tinha sido um lugar seguro, um ponto de calmaria para mim. A série me dava um motivo para levantar da cama todas as manhãs e também para pegar menos pesado na noite anterior. A gente se divertiu tanto. Era como se recebêssemos boas notícias todos os dias. Até eu sabia que só um louco estragaria um emprego como aquele, embora eu tenha sido esse louco em muitos momentos. Ah, e o pai dele, o pai do Matthew Perry, o John Bennett Perry, participou de um episódio de Friends. Ele deu vida ao pai do Joshua, um dos namorados da Rachel. We'll go eat. You'll wear that. We'll be eating, and of course you'll be wearing that. Gente, é uma cena maravilhosa. E aí, quando você sabe que ele é o pai do Matthew Perry, você fala, meu Deus, a voz é igual, o jeito de falar é igual, como é que eu nunca tinha reparado nisso? Mas enfim, o pai dele participou de Friends. E ele também conta que depois da estreia de Friends, ele ficou 2 anos sem falar, sem ter notícias do amigo dele, o Craig Bierko, que recusou o papel do Chandler em Friends. Gente, sério... Sério, que desespero. O cara estava aprovado. Tava pra ele. Você imagina o que é você ter que carregar a sua vida inteira que você estava aprovado pra Friends e você recusou? Sério, que pesadelo que deve ser esse homem. E, obviamente, entre os vários assuntos que ele conta aqui pra gente, ele também vai contar das namoradas, dos relacionamentos que ele teve, das mulheres com quem ele se envolveu e que, como todas as outras coisas na vida dele, ele destruiu. Ele sentia que ele era uma farsa, ele sempre deixa muito claro o quanto ele sempre, desde criança, foi uma pessoa extremamente problemática, perturbada. Então ele achava que quando essas mulheres descobrissem o que ele realmente era, elas o abandonariam. Ele já tinha uma sensação de abandono permanente. E só de imaginar que essas mulheres iam abandoná-lo era um pesadelo, era algo que na vida dele ele não conseguia conceber. Então, antes de ser abandonado, o que ele fazia? Abandonava. Ele terminava os relacionamentos assim, do nada. Ele tem noção do babaca que ele foi com essas mulheres, ele sabe das mulheres incríveis e maravilhosas que ele perdeu. O sonho dele era ter filhos, inclusive ele fala algumas vezes disso aqui, que o sonho dele era ter filhos, era ter uma companheira, ter uma parceira, e que quantas vezes ele teve a oportunidade de estar com uma mulher maravilhosa e ele simplesmente deixou passar, e não só deixou passar, como destruiu aquilo que eles tinham. Tanto que ele fala que, né, ele era o Chandler era ele. Eles eram a mesma pessoa. Mas até o Chandler evoluiu. Porque o Chandler casou, o Chandler teve filhos, né? O Chandler cresceu e ele ficou estagnado onde ele sempre esteve. E por falar em Chandler, um dos namoros dele começou exatamente por conta de Friends, que eu acho que foi a namorada mais famosa que Matthew Perry teve, Julia Roberts. Ele conta que um dia a Marta Kauffman pediu pra conversar com ele porque eles tinham convidado a Julia Roberts pra participar de um episódio de Friends, mas ela falou que ela só aceitaria se ela contracenasse com ele. Foi a condição que Julia Roberts impôs, ela só participaria de Friends se ela contracenasse com Matthew Perry. E aí a Marta falou, manda flores pra ela, né, faz então um convite você, já que ela quer contracenar com você, faça o convite você.
E foi o que ele fez. E eles passaram a conversar, gente, todos os dias por fax, essa tecnologia maravilhosa, por fax, durante 3 meses. Eles passaram 3 meses conversando todos os dias e quando começaram as gravações do episódio, eles já estavam namorando. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Mas como o Matthew tinha ali as questões dele, um ano depois ele simplesmente terminou com a Julia Roberts. E ele fala da cara dela de surpresa quando ele terminou, porque foi absolutamente do nada. E sinto eu que, olha, ele fala dela algumas vezes no livro, que é um grande arrependimento que ele tem na vida, assim, de ter terminado com a Julia Roberts, de ter sido da forma como foi. Eu acho que é um grande arrependimento que ele carrega na vida. Bom, eu honestamente acho que se eu tivesse namorado com a Julia Roberts e terminado com ela, eu também iria me arrepender. E tem uma passagem que é muito triste, muito, muito, muito triste, que é a noite que ela ganha o Oscar. Quando ela ganhou o Oscar por Erin Brockovich, o Oscar de melhor atriz, ele estava internado numa clínica de desintoxicação e eles estavam assistindo, porque a diretoria da clínica tinha liberado, né, para os internados ali assistirem a cerimônia do Oscar. Ele estava ali naquela sala comum com todo mundo que estava ali internado, enfrentando seus problemas, assistindo a Julia Roberts ganhar um Oscar. Julia Roberts. E que aí, essa noite, ele foi dormir pensando na diferença, né, do rumo que a vida deles tomou. Ela tava ganhando o Oscar e ele tava internado em uma clínica de desintoxicação. E aí, entre as histórias dele com mulheres, tem uma que eu falo: Matthew Perry, por que você colocou isso no livro? Minha Nossa Senhora! Ele fazia uma série antes de Friends, 1990, que se chamava Sydney. E a protagonista da série era a Valerie Bertinelli, uma atriz que na época era casado com o Ed Van Halen, o famoso guitarrista do Van Halen, né, gente? Só que o Matthew Perry se apaixonou perdidamente por ela. E aí ele conta que uma noite ele estava na casa do Ed e da Valerie e eles estavam lá comendo, bebendo bastante pra variar, e que o Ed Van Halen simplesmente desmaiou lá. O cara bebeu tanto que ele ficou largado lá, tipo, a 5 metros deles, e ele e a Valerie começaram a se pegar. Meu Deus do céu, gente, por que ele colocou isso no livro? Porque, tipo, ele expôs essa situação, a minha Nossa Senhora. Tudo bem, eles eram jovens, tinham 20 e poucos anos, eu acredito, ela levou super de boa, viu, gente? Ela fez piada com isso no TikTok, tá tudo certo. Eu não sei, de repente, se ela até já não sabia que ele ia colocar isso no livro, talvez ele tenha consultado. Bom, ela era casada com o Ed Van Halen, né, gente? Eu acho que fidelidade, ou melhor, infidelidade, nunca deve ter sido a questão no casamento deles, né? Porque o cara era um astro do rock. Mas eu falei, meu Deus, Matthew Perry, como é que pode isso? Como é que você expõe a mulher desse jeito? Mas ela fez piada e pra ela tá tudo certo. Outra parte do livro que ele fala e que a gente fica com o coração apertadinho é quando ele conta sobre o Bruce Willis. Eles se conheceram por conta do filme Meu Vizinho Mafioso, que eles fizeram juntos, e vários momentos o Matthew conta pra gente o quanto o Bruce Willis é um cara muito legal. Às vezes, de madrugada, quando todo mundo já tinha ido embora e a festa havia acabado, quando o sol estava prestes a nascer, Bruce e eu ficávamos conversando. Era nessas horas que eu vi o Bruce Willis de verdade, um cara de bom coração, atencioso, altruísta, um pai maravilhoso, um ótimo ator e o mais importante, um cara legal. Se ele quisesse, eu teria sido seu amigo para sempre. Mas, como costuma acontecer na vida, nossos caminhos pouco se cruzaram depois disso. Eu, obviamente, rezo por ele toda noite hoje em dia. Aí tem uma outra coisa que é muito legal, que ele conta que quando ele era adolescente... eu acho que quando ele era adolescente, ele viu uma entrevista do Michael J. Fox. Porque na época, o Michael J. Fox fazia o filme mais assistido dos Estados Unidos e a série mais assistida dos Estados Unidos. E aquilo ficou na cabeça dele, por algum motivo, do tipo, uau, esse cara conseguiu 2 coisas enormes, né? E com o Meu Vizinho Mafioso, ele conseguiu a mesma proeza. Porque Meu Vizinho Mafioso ficou 3 semanas na lista de filmes mais assistidos dos Estados Unidos, enquanto ele estava em Friends, a série mais assistida dos Estados Unidos. Então, nessa lista temos Michael J. Fox e Matthew Perry. Gente, obviamente não precisa nem falar, né? Ele é sim um cara privilegiado, branco, hétero, teve todas as chances do mundo. Eu acho que isso aqui não tá em discussão, todos sabemos disso, não precisa ser falado. Mas eu acho que o livro é um livro muito importante
exatamente porque quando se tem uma doença dessas, todo o resto não importa, porque não ajuda. E inclusive eu acho que o fato de ter muito dinheiro, milhões e milhões e milhões e milhões, como ele tem, às vezes eu fico pensando se não atrapalha o processo da cura. Ele é um livro que fala sobre alcoolismo, dependência química, solidão, depressão, abandono, vazio e as inseguranças de uma pessoa muito triste, muito solitária, que tem medo da própria mente e que nunca conseguiu ser feliz. Ele fala, né, em um determinado momento que ele sempre se importou demais com o que é que as pessoas pensavam sobre ele e que ele continua se importando demais com o que é que as pessoas pensam sobre ele. A dependência química estragou tanto a minha vida que eu não consigo nem fazer piada sobre isso. Ela acabou com os meus relacionamentos, acabou com o processo diário de eu ser eu mesmo. Tenho um amigo sem grana nenhuma que mora em um apartamento alugado, nunca fez sucesso como ator, tem diabetes, vive preocupado com dinheiro, não trabalha. E eu trocaria de lugar com ele num piscar de olhos. Na verdade, eu daria toda a fortuna, toda a fama, tudo, pra viver em um apartamento alugado em um programa assistencial do governo. Eu aceitaria viver preocupado com dinheiro se isso me livrasse dessa doença e desse vício. E não tenho a doença simplesmente, tenho uma manifestação séria dela. Tão séria quanto possível, na verdade. Preciso ficar alerta o tempo todo. Ela vai me matar. Imagino que alguma coisa acabe me matando. Robert Downey Jr., falando sobre a sua própria dependência química, disse: é como ter uma arma na minha boca com um dedo no gatilho e eu gosto do sabor do metal. E eu entendi, sei exatamente como é. Mesmo nos dias bons, quando estou sóbrio e fazendo planos para o futuro, ela continua dentro de mim. A arma está lá. E é exatamente por isso que eu acho um livro muito corajoso. Eu acho muito corajoso da parte dele ele expor esse monstro, né, que mora dentro dele, ele expor essas feridas todas pro mundo. Eu acho o livro extremamente sincero, ele é muito sincero quando ele fala que ele foi um babaca, ele assume quando ele é um babaca, e eu acredito até, né, que a questão dele com as mulheres, quando ele fala essa questão do abandono pra não ser abandonado, a gente pode até pensar, levar pra um lugar tipo, ai, coisa de homem hétero, porque realmente a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas quando a gente olha e a gente sabe o contexto, né, de uma pessoa que sempre foi extremamente problemática, de uma pessoa que sempre teve questões mentais muito sérias, a gente consegue entender o contexto, né? Ele dizia que ele sentia uma solidão tão grande, que chegava a doer fisicamente. Ele sentia uma dor física, por conta do tamanho da solidão que ele sentia. E que por fora ele parecia o homem mais sortudo do mundo, mas por dentro era um vazio que nada preenchia. Então, é um livro doloroso, ao mesmo tempo muito corajoso. Eu não sei se eu teria coragem, se eu tivesse passado por tudo isso que ele passou, eu não sei se eu teria coragem de contar. Mas, ao mesmo tempo, eu também, às vezes, me pego pensando se esse livro não faz parte do processo de cura dele, sabe? Do se abrir, o se mostrar, né? Como eu falei, na época a gente sabia que aconteciam coisas, mas a gente não tinha ideia da dimensão do que era. A galera que trabalhava com ele também não tinha ideia e, de repente, ele, pá, abre isso pro mundo. Talvez isso também faça parte do processo de cura dele, né? Talvez seja um passo importante para a cura definitiva do Matthew Perry. Não consigo encontrar um motivo para o medo. Ele é generalizado. E também não consigo dormir. Então, negocio comigo mesmo toda noite. Minha mente vaga, as ideias surgem tão rápido. Também tenho alucinações auditivas. Ouço vozes, conversas e até respondo de vez em quando. Às vezes penso que alguém quer me entregar alguma coisa e estico a mão para receber nada de ninguém. Sóbrio ou não, isso me preocupa um pouco. Além de tudo, será que eu estava louco? Não é esquizofrenia, só um monte de vozes. Elas, segundo me disseram, não me tornam louco. São chamadas de alucinações auditivas e podem acontecer com todo mundo. Não há cura para as vozes. É óbvio que não. Na verdade, eu consigo pensar em uma cura. E ela se chama ser outra pessoa. E apesar das coisas tristes que tem aqui, a narrativa, gente, é muito engraçada, porque, obviamente, ele faz piadas, ele faz muitas piadas, ele tem um tom bem sarcástico, né? E que se a gente... E pra quem acompanhava Friends, é a linha de pensamento do Chandler, gente. É como se a gente estivesse lendo um livro escrito pelo Chandler. É isso é essa forma que a gente vai ler esse livro aqui. O que, de certa forma, é até bom, porque torna um pouquinho mais leve assuntos tão pesados. Ah, uma outra coisa que ele fala é que ele sempre teve muito medo da heroína. A heroína é a droga que ele nunca nem chegou perto, porque exatamente algo importante que ele diz é que ele nunca quis morrer. Tudo que ele usou, tudo que aconteceu, nunca foi porque ele queria morrer. Muito pelo contrário, é porque ele queria se sentir melhor. E ele tinha certeza de que se ele usasse heroína, ele ia morrer. Então, ele nunca nem chegou perto dessa droga. E, obviamente,
ele vai tocar aí numa questão que faz um tempo que eu paro pra pensar de vez em quando nessas coisas, e o Matthew Perry trouxe isso muito forte no livro, e eu acho que é algo que a gente tem que pensar, gente. A gente tem que repensar nesse sistema, sabe? Esses sistemas de clínica de desintoxicação, clínica de reabilitação, a própria indústria farmacêutica, a própria medicina, porque, né, quando a gente para pra pensar, ele fala que ele gastou 7 milhões de dólares em clínicas de reabilitação e desintoxicação tentando ficar sóbrio. Ele contabiliza mais ou menos que ele tenha ido por volta de 6 mil reuniões do AA. Passou por hospitais psiquiátricos também. E aí ele fala algo que a gente sabe, a gente já sabe, mas a gente finge que não vê. Mas a gente sabe e a gente conhece histórias. Que é muito fácil você arrumar drogas, e desde drogas completamente ilícitas até as drogas medicamentosas, dentro dessas clínicas de reabilitação. A gente sabe, você sabe, eu sei, todo mundo sabe que é fácil encontrar droga dentro desses lugares. Então, a gente precisa parar pra pensar que sistema é esse, sabe? O quão lucrativo é para a indústria farmacêutica, para toda a indústria médica, para essa máfia de clínicas de reabilitação e de desintoxicação, que essas pessoas permaneçam doentes. O quão lucrativo é isso? Porque se você for olhar de perto, é um sistema que fatura milhões, mas que ajuda pouquíssimas pessoas, na verdade. O quão lucrativo é não ajudar as pessoas? O quão lucrativo é não conseguir a cura dessas pessoas? Ou o quão lucrativo é você fingir que você ajuda as pessoas? As minhas experiências e os anos de conversas com outros dependentes químicos me levam a acreditar que a maioria dessas clínicas é uma merda. Elas gostam de se aproveitar de pessoas doentes e necessitadas e de ganhar dinheiro. O sistema inteiro é corrupto e completamente fodido. Acredite em mim, eu sou um especialista. Investi milhões de dólares nesse sistema. O dinheiro me ajudou ou me prejudicou? Seria impossível gastar todo o meu dinheiro com drogas ou álcool. Isso dificulta as coisas? Ainda bem que nunca saberemos. Obviamente é um tema muito delicado, é um tema muito profundo, que requer muita análise, muitos pontos de vistas, né? Muitas variáveis sobre o assunto, mas eu já me peguei pensando, e esse livro do Matthew Perry ficou na minha cabeça desse jeito, gente, a medicina já avançou tanto, a gente já conseguiu tantas coisas na medicina, que pra mim não é possível mais conceber que essas questões da química cerebral seja meio deixado de lado, vou usar esse termo, que a medicina não tenha avançado tanto neste quesito, nesta ordem. Pra mim é algo que eu acho que é uma narrativa que já não começa mais a me convencer. Uma pessoa que é depressiva, solitária, sente imenso vazio desde pequena. Uma pessoa extremamente problemática desde pequena. Tem questões psiquiátricas profundas desde criança. Tem todo o dinheiro do mundo, acesso a bons médicos, bons tratamentos, tudo isso. Sabe quando você fala, gente, não é possível que não tenha uma medicina que fala, não, cara, vamos ajustar a química do teu cérebro, bora lá, bora fazer, vai dar certo, que seja voltada, que realmente olhe para pessoas como Matthew Perry. É isso que eu quero dizer, sabe? Não é possível que não tenha um sistema que realmente olhe para essas pessoas e queira salvar e não faturar milhões em cima delas. Então, essa pergunta eu acho que o livro também traz pra gente. Há um interesse real em curar essas pessoas? Ou não? Ou eles faturam tanto que foda-se, porque também se a gente perde um, tem outros 15 entrando. Eu acho que a gente precisa parar pra pensar o quão lucrativo é manter essas pessoas doentes. Por exemplo, ele conta que chegou num ponto, quando eu falava lá que ele bebia os galões de vodka, que nem fazia mais efeito, ele nem ficava mais bêbado. De tanto que... E com os opioides foi a mesma coisa, teve uma hora que ele tomava tanto que parou de fazer efeito, mas ele continuava tomando porque ele queria aquela sensação, o organismo dele pedia, né? Tava completamente viciado. Ele tava em um centro de reabilitação na Suíça e como parte do tratamento, ele utilizava 1.800 miligramas de oxicodona todos os dias. Aí, um dia, um médico desse centro falou que, pra você melhorar a sua dor no estômago, eu vou ter que colocar um aparelho nas suas costas, mas é um aparelho que só pode ser colocado com cirurgia. Então, você vai ter que entrar em cirurgia. Então, passei a noite toda acordado, tomando as 1.800 miligramas de hidrocodona para a cirurgia do dia seguinte. Na sala de operação, me deram Propofol, sabe? A droga que matou Michael Jackson. Foi então que eu descobri que Michael Jackson não queria ficar doidão, ele queria apagar, consciência zero. E mais um talento magistral foi tirado de nós por essa doença terrível. Recebi a injeção às 11 da manhã. Acordei 11 horas depois em um hospital diferente.
Pelo que fiquei sabendo, o Propofol fez meu coração parar por 5 minutos. Não foi um ataque cardíaco, eu não morri, mas nada estava batendo. Se não se importar, por favor, faça uma pausa na leitura desse livro por 5 minutos. Cronometre com seu celular começando agora. Aí ele até coloca aqui, ó, insira aqui 5 minutos do seu tempo. É tempo para né? Um suíço musculoso me disse que não queria de jeito nenhum que o cara de Friends morresse na sua mesa. Então passou os 5 minutos inteiros tentando me reanimar, batendo e esmurrando meu peito. Se eu não tivesse feito Friends, ele teria parado depois de 3 minutos? Será que Friends tinha salvado a minha vida de novo? Bom, o coração dele voltou a bater, mas o médico quebrou 8 costelas dele para tentar reanimá-lo. E aí ele ficou mais um tempo internado, toda essa questão, com os 1.800 miligramas de oxicodona todo dia. E aí, depois que ele recebeu alta, eles falaram, não, você pode voltar para Los Angeles, vai continuar usando a mesma dose. Ele fretou um avião particular, ele gastou 175 mil dólares para ir de avião particular da Suíça para Los Angeles, porque ele sabia, assim, era uma época que estavam falando que ele estava internado, que ele estava com problema, que se ele aparecesse num voo comercial, ia dar muito pano pra manga pra imprensa, ele fez esse voo fretado. Quando ele chegou nos Estados Unidos, a médica não quis receitar a mesma quantidade de oxicodona pra ele. Ela falou, imagina, isso é uma loucura, 1.800 miligramas. Ela falou assim, no máximo a gente pode usar, acho que 100 miligramas, que era o que as pessoas com câncer utilizam, que já é uma dosagem super alta. O Matthew Perry estava tão na fissura porque ele precisava daquela medicação. Se ele não tomasse aquela medicação, ele tinha crise de abstinência, assim, de sensação de morte, era uma coisa horrorosa. Sabe o que ele fez? No dia seguinte, ele fretou outro avião, pagou outros 175 mil dólares e voltou para a Suíça para continuar tomando as 1.800 miligramas de oxicodona todos os dias. Então, vocês percebem como para a indústria, um cara, eu tô falando de um cara desse aqui, é extremamente lucrativo? Por que eles vão querer que o cara saia dessa? Por que é que eles vão querer que o cara se cure? E uma outra coisa que é bem doido, gente, é que mesmo com tudo isso, ele conseguiu e consegue ajudar pessoas que querem parar de beber. Ele apadrinhou várias pessoas que precisavam de ajuda. A maior parte das pessoas que ele apadrinhou teve sucesso, conseguiu largar bebida, conseguiu largar droga. Ele chegou a ser um coach de sobriedade, um coach sério, tá? É uma coisa séria, não é essa pataquada que a gente vê no Instagram, não. Que é uma pessoa que tá ali pra ajudar aquela outra pessoa nos momentos mais terríveis dela, né? Que acompanha todo o tratamento, inclusive as fases mais terríveis. E ele conseguiu ser coach para várias pessoas e a maior parte delas teve sucesso, conseguiu sair e ele não, né? Ele não conseguia. E mais pro final do livro, ele descobre que ele tinha um enfisema pulmonar, ele fumava 60 cigarros por dia e ele teve que parar de fumar. O que ele diz que foi tão difícil quanto largar a bebida e as drogas. E pelo que eu entendi, ele tá limpo aí mais ou menos há uns 2 anos, né, gente? Que ele realmente, acho que ele conseguiu encontrar um caminho dele. Mas é um livro que, quando a gente termina, gente, não tem como a gente não ficar pensando, primeiro, torcendo muito, muito mesmo de verdade, para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga se restabelecer, para que ele consiga ter uma vida calma e em paz, que a mente dele se acalme. Mas tem um lado que a gente também fica se perguntando, quanto tempo ele vai aguentar? Será que ele vai aguentar? Será que ele vai conseguir? Porque é algo realmente que é muito forte. E vai por mim, gente, não é um livro para fãs de Friends, não só para fãs de Friends, mas é um livro para todo mundo, pra gente entender esse sistema e pra gente principalmente entender essa doença, sabe? Às vezes pode ter alguém aí do seu lado, ou até você mesmo que tá passando por essa doença. Esse livro pode te ajudar em algumas questões, pode te dar uma luz, pode te abrir um caminho e principalmente pra gente entender a dimensão dessa doença, que isso é uma doença e que tem pessoas que precisam ser olhadas, elas não têm que ser tiradas da sociedade, você precisa olhar pra essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser ajudadas. Ufa, Brasil, vídeo longo, mas terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, que isso ajuda muito com que outras pessoas cheguem no canal, conheçam o meu trabalho. Lembrando que tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Vocês me ajudam muito também quando vocês usam o meu link. E é isso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.